a sua família. Você está conectado na Rádio Canção e Louvor, evangelizando o Brasil e o mundo. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Que chegou agora. A partir de agora, a Rádio Canção e Louvor passa a apresentar o programa Verdade Absoluta. Apresentação, Célio Dutra. Programa Verdade Absoluta. Um grito de alerta para as nações. Compartilhe esta ideia. Brilha mais do que a luz. Ele está todo de branco e o seu nome é Jesus. Você está conectado no programa Verdade Absoluta. Compartilhe essa ideia. E nós começa mais um programa Verdade Absoluta com o Salmo de número 119 e o verso de número 9. Assim diz a Bíblia: como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me no caminho, apontando os teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus mandamentos. Eu quero convidar vocês a estar orando comigo, orando por mim, orando por nós. Vamos orar uns pelos outros na abertura de mais um programa Verdade Absoluta. Com a graça de Deus, que nós possamos entregar a mensagem nesta noite, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Oramos, querido e amado Deus, Pai nosso que estás no céu. Te louvamos mais uma vez por esta oportunidade que temos de estarmos aqui no estúdio da Canção e Louvor, para apresentarmos mais um programa Verdade Absoluta,
Como sempre eu te digo, meu Deus, não é na força do nosso braço, mas é pelo braço do Senhor. É com a bênção do Senhor, ó Deus amado, que nos posicionamos nesta noite, neste lugar, orando por cada um dos milhares de ouvintes desta programação, orando, ó Deus amado, pela equipe Verdade Absoluta, orando, ó Deus amado, pelos parceiros do programa Verdade Absoluta, orando nesta noite para que aconteça cura, milagre, salvação de almas através da ministração da Tua Palavra. Orando a Deus nesta noite pela vida do nosso convidado, pastor Eliezer Fagundes, toda a sua família, sua esposa, seu filho, a igreja ao qual ele pastoreia. Nós oramos para que o Senhor nos cubra com teu manto e nos guarde e nos proteja, ó Deus, para que nenhuma seta do inimigo possa nos atingir nesta noite. Oramos para que a bênção do Senhor, ela esteja conosco, ela permaneça conosco, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. De Abraão, sou parente de Sansão, canto salmos de Davi. Eu nasci aqui na terra, mas eu sou de outro mundo, eu não vou ficar aqui. Eu conheço o Rei Jesus, quero andar em sua luz e viver em comunhão. Somos filhos do Deus vivo, vamos pensar positivo, todos nós somos irmãos. Olá, gente! Santo Ângelo, 21 horas, 7 minutinhos, dia 7 de junho de 2025. Estamos chegando com mais um dos nossos encontros especiais de todos os sábados a partir das 21 horas. Os embalos da Rádio Canção e Louvor, a sua sintonia do céu. Programa Verdade Absoluta, um grito de alerta para as nações. Canta, canta, minha alma, se alegra, se acalma. Bem-vindos ao Verdade Absoluta de número 22, o programa que traz a palavra de Deus ao seu coração. Vem com a gente, juntos vamos dar o nosso grito de alerta, anunciando que Jesus Cristo está voltando. E o que há de vir virá e não tardará. Prepare o seu coração, sintonize-se com a canção e louvor. É tempo de adorar e viver uma experiência transformadora na presença de Deus. Programa Verdade Absoluta, direção técnica Cauã Felipe, apresentação Célio Dutra, sempre ao lado desta bela mulher, minha esposa Adriana. Quero que digam sou feliz, quero que digam glória a Deus. Verdade Absoluta está no ar, nós vamos até às 23 horas, fique conosco e seja abençoado. Canta Barrabás, os gauchinhos de Deus. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado,
chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira. Muito bem, 21 horas, 12 minutinhos, você está na companhia de mais uma edição do programa Verdade Absoluta, ao vivo em todas as plataformas digitais aqui da Rádio Web Canção e Louvor. É isso aí, nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, app Rádiosnet. E você também pode entrar em contato conosco fazendo o seu pedido de louvor, de oração, comunicando conosco através do WhatsApp da Canção e Louvor, 55-3313-4870, 3313-4870. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Canção e Louvor, disponível nas lojas da Play Store. Baixe agora mesmo aí no seu Android, no seu celular. Não fique de fora. Prepare o seu coração e venha adorar com a gente. É Rádio Web Canção e Louvor, tocando o céu, abençoando vidas. E eu era Barrabás. Programa Verdade Absoluta desta noite, todo especial, daqui a pouquinho, através da Google Meet, nós vamos estar em uma transmissão ao vivo. E hoje o nosso convidado é o pastor Eliezer Fagundes, da Igreja Evangélica Rosa de Saron, de Farroupilha. Não somos donos do mundo, mas somos filhos. Já já nós vamos estar fazendo contato com o servo de Deus, iniciando aquela nossa conversa especial. E nesta noite nós vamos falar sobre um tema muito importante, que eu acredito que vai falar com todos os públicos, especialmente o público jovem, envolvendo família cristã, tá? Onde principalmente os pais são obreiros, pastores, dirigentes de algum trabalho da igreja, envolvidos com a obra de Deus, e aí tem os seus filhos, adolescentes, pré-adolescentes, tem aquela responsabilidade, de criar os seus filhos e ensiná-los na presença de Deus,
Nesta noite, nós vamos estar conversando com o pastor Eliezer Fagundes sobre os desafios de se criar na igreja e nunca ter saído dela. Muito importante aí, né? Uma forma, né, de nós entendermos como que o jovem cristão consegue ou pode se manter puro na presença de Deus, mesmo aí, né, com todas as as atrações do mundo aí, né? Que você possa nesta noite permanecer conosco e entender um pouco mais aí juntamente com o pastor Eliezer Fagundes, daqui a pouquinho. Somos filhos do Deus vivo, vamos pensar positivo, todos nós somos irmãos. Nós já queremos dar as boas-vindas aos nossos ouvintes desta noite. Bem-vindo a Emerton Guites, a nossa irmã Márcia Lopes. Deus abençoe Solange dos Santos, minha sogra, irmã Neuza Guites, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda Ana Maria Lima da Silva. Deus abençoe a vida do nosso irmão Oneide Borges. Também Gilmar Rodrigues, cumprimentando aí a todos os ouvintes, pedindo uma palavra, louvor. Que Deus possa abençoar a tua vida, o servo de Deus, em nome de Jesus. Um abraço também para Maria Inácio, bem-vinda na programação desta noite. O nosso querido Edson Guites, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Já está ligadinho conosco também, Farroupilha, pastor Eliezer Fagundes. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando ao vivo com o servo de Deus. Nossa irmã Silvana Moura, também o Roberto, a Janete, que Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa querida irmã Lenir Maciel. Abraço também para Luiz Estoqueiro. O nosso pedido especial de todos os sábados é para que você possa estar compartilhando esta live com o máximo de gente que você conseguir. Para que possamos estar aí atingindo vidas com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Programa Verdade Absoluta, em nome dos nossos parceiros aqui da programação. Nosso muito obrigado a Cleusa Dutra, Lenoir Dutra, Maico Ezequias Oliveira, Cláudio Bresolim, também a Retocar Pinturas Automotivas ali, os guri tem bala na agulha. Belo Clique Fotografias, seu nome, seu momento, sua beleza, nosso clique. Também CBA Estamparia Digital, não é uma marca, e sim um conceito. LP Soluções, confiabilidade que corre nas suas tubulações. Seja você também um parceiro do programa Verdade Absoluta. Entre em contato conosco no 55997154342. Vou repetir, 55997154342. Mas eu sou filho do dono, em seus braços durmo sono da alegria e do prazer. 21h18. Nós vamos à vinheta dos nossos parceiros e já já a gente volta. Transforme seu carro com a melhor. Retocar Pinturas Automotivas. Seu veículo sofreu danos e precisa de reparos de qualidade? A Retocar está pronta para devolver ao seu carro o brilho e a integridade de antes. Oferecemos reparos rápidos e eficientes em toda a lataria. Pintura automotiva de alta qualidade com acabamento perfeito. Garantia de serviço e satisfação. Profissionais experientes e capacitados. Atendimento personalizado e preço justo. Prazo de entrega rápido e com qualidade garantida. Não deixe seu carro com danos. Venha para Retocar e dê ao seu veículo o cuidado que ele merece. Faça agora mesmo um orçamento sem compromisso. WhatsApp 55997327040. Fale com Júnior Dutra. Transforme seu carro. Escolha a qualidade. Escolha Retocar Pinturas Automotivas. Semear Estamparia Digital. Transforme suas ideias em estampas únicas com a Semear Estamparia Digital.
Somos especialistas em impressão digital de alta qualidade, trazendo vida e cor para as suas camisetas, com precisão e durabilidade. Faça já seu orçamento personalizado. Oferecemos soluções inovadoras para divulgar sua marca, seus eventos da igreja. Ligue 41 99751 9798. Fale com Jair Denovac. Siga nosso trabalho no Instagram, @Semear Estamparia Digital. Existem momentos que merecem ser eternizados. O sorriso de quem você ama, o brilho no olhar da espera por um bebê, o abraço apertado da família reunida. No Belo Clique Fotografias Externas, a gente transforma sentimentos em imagens inesquecíveis. Com um olhar sensível e criativo, registramos sua história com amor, leveza e um toque artístico em cenários ao ar livre que combinam com sua essência. Ensaio romântico, gestante, família. O momento é seu, o clique é nosso. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 55996136060 e viva essa experiência única. Belo Clique Fotografias Externas, seu momento, sua beleza, nosso clique. Precisou de hidráulica profissional? Chame LP Soluções. Está com vazamento? Conte com quem entende do assunto. Aqui da LP Soluções oferecemos serviços rápidos, eficientes e com garantia de qualidade. Nossos serviços incluem detecção de vazamentos com geofone, limpeza de caixa d'água, instalações e manutenções de sistemas de água quente e fria, reparos hidráulicos em geral, atendimento 24 horas. Estamos sempre prontos para te ajudar. Fale com Luiz no 55996470948 ou então com o Paulo no 55992000473. LB Soluções, confiabilidade que corre nas suas tubulações. Muito bem, gente. Santo Ângelo, 21h22. Daqui a pouquinho nós vamos estar então passando a conversar com o pastor Eliezer Fagundes, da Igreja Evangélica Rosa de Saron, na cidade de Farroupilha. Daqui a pouquinho, já estamos aí chamando o servo de Deus para aquele bate-papo legal e nós vamos estar conversando acerca das coisas de Deus, experiências aí e reflexões que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração, vai edificar a tua vida, a tua família, vai ser de bom proveito com toda certeza para você. Pensar positivo, todos nós somos irmãos. Eu não sou dono do mundo. Gente, passamos aí alguns programas anteriores a falar dos nossos aniversariantes aí da semana, os nossos irmãos, amigos que nos seguem aí no Facebook, amigos do programa Verdade Absoluta. Então, com o Felipe, roda aí aquele louvor maravilhoso e vamos então aos aniversariantes da semana de 1º a 7 de junho. De olhar pra trás com gratidão e pra frente com esperança no coração. Mais um ano se cumpriu. E quem comemorou aniversário nesta lista abençoada, começando lá pelo dia 1º de junho, foi Perla Albino, Enio Luiz Passos. No dia 2 de junho, Sandra Barrichello de Moura, Sebastião Domingues, Jéssica Langes, Márcia Carvalho Lopes. No dia 3 de junho, Márcio Carvalho, Marcos Piccoli, Deise Vieira de Souza, Ayrton Fernandes. Lá no dia 4 de junho, Maria Cortez, Éder Costa Melo, Luiz Manzante Batista,
José Souza, Jorge Valdir Rodrigues. Lá no dia 6 de junho, os parabéns vai para Elisiane Nascimento, Ronaldo Ferreira, Andréia Giovelli, o nosso querido cantor Pedro Daniel. No dia 7 de junho, portanto, hoje, os parabéns vai para David Santos, Marino Francisco da Luz e o nosso querido Jones Nascimento. Os nossos mais sinceros parabéns para vocês, que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos irmãos, amigos do programa Verdade Absoluta, e você possa estar compartilhando bênçãos, vitórias, histórias incríveis que vão com certeza marcar gerações. Com doce louvor, mesmo quando o mundo não vê. A todos vocês que estão comemorando aniversário esta semana, quem sabe no dia de hoje, quem sabe no dia de amanhã, felicidades, parabéns para vocês. E na sequência vamos a mais um louvor e já já a gente volta. Antes disso, bem-vindos aí aos nossos irmãos que já estão deixando os seus comentários aqui na live. Bem-vindos ao meu amigo Luiz Alberto, toda a sua família aí, a sua esposa. Que Deus abençoe o Cláudio Ferreira, aceitou Jesus na última programação. Está aí cumprimentando os nossos milhares de ouvintes. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí, a grande cidade de Cerro Largo. Bem-vindo, Guilherme Scherer. A nossa querida irmã Jussara Silva, abraço para a Farroupilha, para o Moisés aí, para todos vocês. O meu querido irmão, amigo, paizão do coração, aí, Neri Francisco da Silva. Muito bem, Cauã, então vamos a mais louvor e já já a gente começa então os preparativos aí para receber na programação o nosso convidado especial desta noite, o pastor Eliezer Fagundes. Então, a pedido de Gilmar Rodrigues, cantor nazareno, Rastros de um Adorador. Eu preciso mudar minha vida, melhorar um pouco mais com Deus, meditar mais em sua palavra, não esquecer o mandamento seu. Eu preciso de experiência, entender o lado bom da vida, ser fiel em todos os sentidos, saber que Deus é a porta de saída. E por onde eu vier caminhar, que fique rastros de um adorador, que os aplausos
Muito bem, gente. Santo Ângelo, 21 horas, 30 minutinhos. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí já participando da programação. Em nome de Jesus, nós não vamos conseguir hoje, né, tá aí atendendo a todos os pedidos, né, falando o teu nome, mas a minha esposa Adriana, essa querida abençoada aqui, ela vai estar aí respondendo vocês com toda certeza nos comentários, tá? Mandando um abraço para vocês, tá? Mas você faça aí o seu pedido de oração, seu pedido de louvor. Se não for possível nós atender aos pedidos de louvor nessa programação, vai ficar anotado. Próximo programa, com toda certeza, a gente vai rodar em especial para vocês aí, tá bom? Hoje nós temos o nosso quadro De Frente com a Verdade e daqui a pouquinho nós já vamos estar então recebendo o pastor Eliezer, né, via Google Meet, e nós vamos estar conversando nesta noite a respeito dos desafios de se criar na igreja e nunca ter saído dela. Tá? Pastor Eliezer, servo de Deus, né, que se criou aí num lar cristão, muito bem criado, e manteve a fé ao longo de todos esses anos. Hoje, muito bem casado com a pastora Gisele, pai do Davi, e uma família abençoada aí com experiências na presença de Deus, testemunho de tantas coisas boas que Deus ele tem feito na vida dos servos de Deus. Enquanto nós se preparamos aqui então, nós vamos então a mais um louvor ou parte deles. Vamos rodar então aí a pedido, né? Gilmar Rodrigues, o nosso querido Cláudio Ferreira e também agora o meu irmão Marco Aurélio, que está aqui comentando aqui. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Marco Aurélio também Vieira, o Michel e a Suzana, que tem sua programação também aqui na Rádio Canção e Louvor. A Rosângela Haas, enfim, todos vocês, o nosso querido José Inácio, que Deus abençoe aí da cidade de Caibaté, em nome de Jesus. Vamos lá então, Cauã. Mais um louvor canta Gerson Rufino, Eu Só Quero Adorar, e quando a gente voltar, a gente já vai estar então aí se preparando para entrar em contato então já com o nosso convidado desta noite. Vamos lá então? O último louvor que entrou aqui então, Nazareno, foi a pedido, né, do Oneide Borges. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é.
Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Muito bem, já estamos em contato então com o nosso convidado desta noite, aguardando só o que então do Cauã ali. Quando tiver tudo certinho, a gente já vai jogar aí. Provavelmente, né, você não vai me ver mais, só vai ouvir a minha voz, mas você vai estar então vendo o nosso convidado, o pastor Eliezer, tá bom? Ele também não vai me ver, só vai ouvir a minha voz, mas o importante é a voz sair e você poder estar ouvindo aí uma mensagem, uma palavra de Deus, coisas boas da parte do Senhor que com certeza vai edificar a tua vida, a tua família, tá bom, gente? Em Santo Ângelo, 21h37 minutinhos, aguardando então o ok do Cauã ali, e nós já vamos passar então a conversar com o pastor Eliezer Fagundes, da cidade de Farroupilha. Filho do dono, em seus braços durmo o sono da alegria e do prazer e vivo sempre a descansar. Eu não sou dono do mundo. E Deus abençoe então a vida de todos os nossos milhares de ouvintes, nossa querida irmã Maria do Carmo, o José Aldair também na cidade de Santa Vitória do Palmar, meu irmão, o filho mais velho aí do seu Lenoir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abraço também ao nosso diretor de operações, Eliel Barbosa. Enfim, gente, você fique conosco aí, vai compartilhando esta live. O Cauã vai rodar aquele louvor abençoado ali para introduzir, né? E nós já vamos chamando então o pastor Eliezer para aquele bate-papo legal aqui no Verdade Absoluta. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Moses
a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, but trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but you. Muito bem, Santo Ângelo, 21 horas e 41 minutinhos. Já temos a imagem, então, ao vivo do nosso querido pastor Eliezer Fagundes, né? Tem a questão do delay, né? Que não é delay, é delay, né? Atrapalha um pouco aqui, demorou para aparecer para nós aqui, mas já estamos vendo. E vamos, então, a partir de agora, passar a conversar, então, com o servo de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Eliezer Fagundes. Paz do Senhor Jesus, meu querido. Paz, Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Deus abençoe. E tenho certeza que essa noite aí vai ser uma noite de grandes bênçãos. No meio dessa conversa, um abraço pro meu mimoso aí, que tá escondidinho por aí. Aí, nos comandos técnicos. E a todos os irmãos que estão junto conosco aí nessa programação, tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Pastor Eliezer, nós anunciamos aqui um tema, mas é claro que nós vamos deixar o Espírito Santo fluir nesse nosso bate-papo legal. Acredito que o senhor tem muita coisa boa para transmitir para nós, para todos os nossos ouvintes aqui do programa Verdade Absoluta. Nos alegramos, né, por tê-lo desta forma, né, deste formato, pela primeira vez participando conosco aqui, já que, conforme já anunciado muitas vezes aqui, pastor Eliezer, na Canção e Louvor, o programa Verdade Absoluta é um projeto que nasceu no dia 7 de agosto de 2023, aí na Rádio Web Rosa de Saron, juntamente com o senhor aí, toda a equipe, né, o presbítero Éder Barrentos, né, e toda a galera aí, e era muito legal, né, por motivos de forças maiores, viemos para Santo Ângelo, e novamente se abre a porta, o projeto continua, a missão continua, e para mim é uma alegria muito grande, né? Eu quero que o senhor se apresente aí, né, de primeira mão assim, apresente aí para os nossos milhares de ouvintes aqui da programação, da Canção e Louvor, para que o povo te conheça aí, e nós possamos então já de imediato dar início à nossa conversa desta noite. Pastor Eliezer, contigo? Amém. Então, irmãos, me chamo pastor Eliezer Fagundes Gomes, na verdade, né? Nascido em Caxias do Sul e hoje vivendo aí em Farroupilha, né? Há alguns anos. Estamos pastoreando ali a Igreja Rosa de Saron, aqui em Farroupilha, onde o Senhor tem nos agraciado com a sua bênção. Eu sou casado, né, com a Gisele e pai do pequeno Davi, esse milagre, essa bênção de Deus na nossa vida. E estamos aí, né? Pleiteando, fazendo a obra do Senhor enquanto é tempo, né, ganhando almas e resgatando almas das mãos de Satanás e povoando o céu. Esse é o nosso principal objetivo, né? E estamos aí, trabalhando na obra no reino do Senhor. Pastor Eliezer, o senhor me ouve perfeitamente aí, querido? Sim, tá perfeito. Os nossos ouvintes também, coloca para nós aí nos comentários como é que tá saindo aí o som, se tá tudo certo, tudo ok. Para começo de conversa, pastor, a gente se conhece um pouco, não 100%, mas a gente conhece um pouco aí da história do senhor, né? Se criou aí na igreja, né? Uns pais abençoados aí, uma criação excelente e se mantém firme na fé, né? Com todos os desafios que se tem hoje, né? O jovem na igreja, adolescente na igreja, né? Eu creio que o senhor tem muitas experiências e os desafios também são os mesmos, né?
Então, o tema que eu queria abordar contigo, pastor Eliezer, é os desafios, né, de se criar na igreja e nunca ter saído, né, da presença de Deus. Então, para os ouvintes, hoje nós vamos conversar então sobre uma experiência que muitas pessoas compartilham, mas nem sempre falam abertamente. Então, o que é crescer dentro da igreja e nunca ter se afastado dela? Quais são os desafios? Como isso impacta a fé, a identidade e os relacionamentos? Para isso, então, hoje nós vamos conversar com o pastor Eliezer, da Igreja Rosa de Saron, Farroupilha, que vai compartilhar um pouco da sua história e nos trazer reflexões. E antes do final da programação, nos deixar uma palavra que eu tenho certeza que vai falar o coração de todos vocês que nos acompanham aqui na programação Verdade Absoluta. Pastor Eliezer, tá? Para começo de conversa, eu queria que você contasse um pouco para nós aí, um pouco da sua trajetória, né? Os momentos de fé e como que isso passou a fazer parte. Ou seja, o senhor nasceu num lar cristão, certo? E a gente gostaria que o senhor falasse um pouco para nós aqui, um pouco da história, da sua trajetória, eu claro, resumidamente, e também nos falasse o momento certo em que você sentiu que realmente era o caminho, não só por causa do pai, da mãe ou da criação, mas que isso realmente era a tua vocação, você nasceu para isso, é isso que eu quero para a minha vida. Nesse sentido, eu gostaria que você contasse um pouco para nós aí, pastor, com toda a liberdade, tá bom? É contigo aí. Amém, amém. Então, meus irmãos, a gente, né, como o evangelista Célio falou, a gente cresceu, nasceu em um lar cristão, né, conheci meus pais crentes já, desde o meu nascimento. E há um fato interessante, né, que precisa ser contado, porque é um milagre da minha vida, né? Quando eu tinha 1 ano e meio de idade, eu caí de uma escada, né, numa altura bem grande, e tive traumatismo craniano, fiquei 72 horas desenganado pelos médicos. Porém, havia uma promessa sobre a vida da minha mãe. Na época não se tinha uma ressonância, né, não se tinha a condição de saber o sexo da criança, enfim, ainda não era o tempo, mas ela encontrou um profeta do Senhor na rua e este apontou o dedo para ela e disse: olha, este varão que está no teu ventre será para a honra e glória do meu nome, né? Então essa promessa já estava sobre a minha vida, já estava sobre mim desde o ventre da minha mãe. Então, quando eu nasci com 1 ano e meio de idade, eu caí daquela escada, ao mesmo tempo que foi algo desafiador, havia uma convicção no coração dos meus pais e uma fé abundante já, né, pernava sobre a vida deles. E eles entraram para dentro do hospital comigo em prantos e o médico falou para ele: olha, a probabilidade do teu filho sobreviver, né, e não ter sequelas é mínima, né? Não deixa o teu filho dormir, né? Enquanto ele estiver chorando, tá tudo certo, porque se ele dormir, o sangue pode ir para o cérebro, coagular, e aí acabou as chances, né, até mesmo de ele sobreviver. O meu pai, em um determinado momento, já cansado, né, comigo nos braços e chorando, e ele disse que, junto com a minha mãe, tomaram uma decisão e disseram: ó, nós vamos deixar o nosso filho dormir, ele é uma promessa de Deus, e foi Deus quem deu, e somente Ele tem o poder de tirar. Então nós entregamos ele na palma das tuas mãos. Foi essa a oração que meu pai disse que fez, e me entregou ao Senhor naquele momento, né, me despertando. E aí então Deus operou um grande milagre. Havia uma igreja em oração, havia um povo em oração pela minha vida, e Deus operou um grande milagre, nos trazendo, né, a viver. A última palavra nunca é da medicina, a última palavra sobre a vida de alguém que é separado, que é escolhido por Deus. E eu já, né, abro essa palavra para quem está nos ouvindo. Se você recebeu um diagnóstico médico que não foi favorável a você, entenda que a última palavra sobre a vida daquele que aceita e que confia no Senhor Jesus, ela vem de Deus. Então Deus decretou, determinou, e aqui estamos, né? Fomos crescendo no Evangelho. Em um determinado momento, né, foi necessário para nós também. Nós vivemos em Caxias, ali em um bairro muito pesado,
onde havia bastante amizades que não eram cristãs, e a maneira, a forma dos nossos pais viverem também foram sempre um grande desafio, né? Nós viemos de uma igreja de usos e costumes, onde muitas vezes nós éramos mal compreendidos, né? E houve um grande desafio nessa caminhada, nesse intermeio, porque daí a gente vai crescendo, vai enfrentar os desafios da adolescência, né? As perguntas, as indagações vão chegando até nós, amizades, né? Que vão saindo do nosso caminho e a gente nem sabe o porquê, mas é tudo Deus trabalhando, né, em meio a tudo isso. Depois que nós temos o entendimento, claro que fica mais fácil de saber que é Deus que vai nos conduzindo, mas em um primeiro momento há aquelas indagações na mente, no coração, né, de todo jovem, né, o porquê que eu não posso ir numa festa, porquê que eu não posso andar com fulano, porquê que eu não posso fazer o que os outros fazem. Essa pergunta sempre vem, e com certeza o mundo sempre se utilizou dela para tentar menosprezar aquele que está dentro da igreja, né? Ah, tu é crente, tu não pode, né? A gente sempre ouviu isso, e de fato nós, né, optamos, porque o nosso pai, eu digo que a criação, ela é um mistério, né? Porque os tempos vão mudando, as tecnologias vão aumentando, vão trazendo mais oportunidades e acessibilidade, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, mas no nosso coração precisa estar no Senhor. A nossa mente precisa estar estabilizada no Senhor para que a gente venha sempre optar por aquilo que Deus quer que nós venhamos optar. E eu digo que meu pai, ele foi muito sábio na nossa criação, meus pais, enfim, por apresentarem para nós os caminhos e dizer assim: olha, enquanto vocês estiverem debaixo do meu telhado, né, eu não quero vocês drogados e nem bêbados dentro de casa. E vocês conhecem a verdade, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem o caminho, e vocês têm que tomar a decisão por vocês próprios, né? Ou seja, filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, né? Nós temos também que chegar diante do Senhor, chegar em meio à igreja, levantar a nossa mão e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador também. Nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas, porque a experiência que os meus pais tiveram foram eles. Eu preciso ter as minhas, e quando nós compreendemos isso também, gira uma chave na nossa mente, na nossa história, e a gente veio crescendo dentro, né, dessa mentalidade cristã e sendo conduzidos pelo Espírito Santo sempre, e com essa liberdade que meu pai nos deu, né, de nós vivermos, né, optarmos por viver diante do Senhor ou não, né, sendo isso como uma opção. A Bíblia fala ali que quando na Babilônia estava Daniel, a Bíblia diz assim: ele decidiu, né, não se contaminar com os manjares do rei. E essa também é uma decisão que nós precisamos tomar no nosso coração, como jovens, como homens, como mulheres de Deus, de não tomar caminhos, né, desagradáveis aos olhos do Senhor. Então essa foi o que nos regrou durante a nossa vida, né, de saber que todo caminho tomado errado, ele gera consequências. Todo caminho correto nos conduzirá até o Senhor. E a gente sempre viveu dentro dessa liberdade conduzida por Deus. Isso nos fez decidir de uma forma muito, muito lúcida, né? Seguir ao Senhor, servir ao Senhor, como os nossos pais também serviram. Somos eu e mais um irmão, mais velho que eu, né? E a gente foi conduzido nesse caminho dessa forma, né? Com essa liberdade, sabendo que havia uma decisão que precisava ser tomada por nós. Aí Deus, no meio desse decorrer, a gente não pode, né, parar, mas no meio desse decorrer do tempo, Deus foi falando, Deus foi prometendo, e aquilo foi nos fortalecendo a fé, em cada culto, em cada congresso, em cada momento que nós tínhamos com Deus. E uma coisa que me alegrou e que me inspirou é andar com pessoas que nos conduzem ao Senhor. Isso é fundamental, né? Nós tínhamos, na minha mocidade, nós tivemos aí um pessoal que se reunia com fitas cassete numa casinha que nós tínhamos aqui atrás de casa para assistir,
né? As mensagens dos Gideões, Marco Feliciano, Gilmar Santos, e aquilo ali nos inspirava a viver uma vida com o Senhor, né? Entender que nós tínhamos uma chamada, que Deus estava nos fazendo promessas e que nós precisávamos, de alguma forma, nos preparar para aquilo que Deus já havia preparado para nós. E a gente focou nisso, a gente focou tanto nisso que as coisas do mundo já não tinham mais, não nos prendia mais. Nós entrávamos para dentro daquela casa, nós jejuávamos, nós orávamos, nós pregávamos uns para os outros, e aquilo tomou uma proporção tão grande no nosso coração que ali foi gerado, né? Acredito, um desejo pelo estudo da palavra, por buscar sabedoria no Senhor, por buscar a palavra em Deus, né? E isso foi nos conduzindo a cada dia. Claro que teve tios, tias, né? Homens e mulheres de Deus que nos ajudaram, que nos deram a mão, que nos direcionaram, nos inspiraram. Sempre é importante isso, né? No decorrer da vida da gente, a gente está cercado de pessoas que estão indo para o caminho bom, que estão indo para o caminho do Senhor, né? Nada melhor que esses conduzir também os demais para esse mesmo lugar. Muito bem, Pastor Eliezer. Eu preparei uma série aqui de perguntas, mas eu acredito que tem toda a liberdade para nós não se deter. Deus, ele tem trabalhado de uma maneira especial nesta noite, já está agindo através deste belo testemunho. Um testemunho, né, de milagre, né? É claro que nesse tempo e com essa idade, certamente o senhor não tinha noção do que estava acontecendo, a não ser pelo que mais tarde seus pais teriam te contado acerca do milagre, acerca do livramento, enfim. Um jovem na presença de Deus. Eu queria fazer uma pergunta simples. Em parte o senhor já respondeu, mas diante de toda a influência de seus pais, um bom ensino, um bom exemplo, um modelo exemplar assim no tocante à palavra de Deus, à obra de Deus, né? Todos eu creio que certamente, né, pastor Enio, sua esposa, passaram por muitas dificuldades, né, também, muitos desafios, né, na sua criação, de seu irmão, enfim. Mas a pergunta você sente que essa escolha de continuar na igreja, depois dos ensinamentos, depois das experiências, depois que seus pais contaram acerca do milagre, e todo o conhecimento da palavra de Deus, né, desde jovem, nas reuniões, né, ouvindo as ministrações aí, né, dos pregadores, dos Gideões missionários, enfim, essa escolha de continuar, o senhor sente, ela foi própria sua, assim, ou aconteceu naturalmente? Em que momento, em que etapa você entendeu? Não, eu estou agora por minha própria conta, porque eu creio em Deus, e realmente este é o caminho. O senhor tem uma noção de mais ou menos com que idade, em que momento essa fé, ela nasceu realmente no seu coração, pastor Eliezer? Ela foi conduzida, na verdade, né? A gente já estando ali, né, no meio, no ambiente de milagres, né? Eu digo que quem já pôde sentir de estar na igreja, eu costumo falar e brincar, né, com os irmãos, que eu fui lavado, centrifugado no sangue do Cordeiro, que a gente nasceu ali na escolinha dominical, desde criança, ouvindo a palavra do Senhor da forma que uma criança, né, recebe, e é por isso que hoje a gente tem essa no nosso coração esse desejo de ver as crianças também aprendendo, porque tudo começa lá, né? Nós temos a irmã Sabrina aqui, que faz um trabalho excepcional com as nossas crianças, visando já isso, porque a gente entende a necessidade de aprender sobre o Evangelho desde pequeno, né? Então, todo esse ensinamento que foi agregado lá atrás, ele trouxe para a gente esse desejo de aprender mais, sabe? Realmente, os nossos professores, né? Os nossos pastores, eles tiveram esse discernimento de causar sede em nós, né? De fazer com que a gente sempre ficasse querendo mais, né? Aprender mais, experimentar mais de Deus. E isso foi a cada dia crescendo no nosso coração, conforme nós crescíamos, né?
em estatura, em idade, crescia essa chama no nosso coração também, né? Nós olhávamos, eu digo assim que na época nós tínhamos já muitos jogadores de renome, né, no futebol mundial, mas nós não nos espelhávamos nele como nos espelhávamos nos pastores, né, que nós conhecíamos e que nós vivíamos pregando o evangelho, vivendo o evangelho, e isso nos chamou mais atenção do que os próprios jogadores, porque hoje a gente tem essa disputa, né, de exemplos. A gente fica pensando e analisando no entorno. Às vezes eu vejo até o Davi aqui, vou desenhar o fulano, Mbappé, não sei o que lá, mas é aquela coisa assim, tipo, só vou desenhar, não tem aquele espelho, sabe, aquele desejo. Tanto é que o pastor Joel, que foi o nosso pastor, que o senhor conhece muito bem, ele disse uma vez, o pastor Joel disse assim, eu ainda vou ser pastor. O Davi fala isso. Então isso alegra o nosso coração, porque nós estamos fazendo um trabalho, né, que está inspirando crianças a crescerem nesse mesmo caminho. E isso foi feito com nós, né? Esse legado foi deixado para nós. Nós nos inspiramos nos pastores que tivemos e que vieram, que caminharam junto conosco, que nos deixaram um legado tão marcante que aquilo não nos permitiu sairmos do lugar onde estávamos, né? Mas nos trouxe ainda mais o desejo de buscar conhecer o Senhor, né? De buscar ter mais experiência com o Senhor, de ir para o monte, de orar, de ver, né, as chamas fumegando nos montes, de ter experiências com o Senhor, né, de ouvir a voz do Senhor, e isso foi crescendo no nosso coração de uma forma tão abundante que não nos permitiu automaticamente sair daquilo que nós estávamos vivendo, né? Mas nos prendeu ainda mais dentro do Evangelho. Claro que chega um momento que a gente precisa, e o nosso pastor foi muito sábio nesse aspecto, de nos oportunizar para pregar a palavra do Evangelho, sem nos trazer, nos trouxe a responsabilidade, mas também nos trouxe o discernimento de como é, né, aquilo que nós estávamos buscando. Ele queria que nós experimentássemos, e ele nos colocou em cultos, né, oportunidades de 10 minutos, às vezes, para dar uma palavra introdutória, que aqueles 10 minutos pareciam que eram horas. Nós preparávamos até um esboço, né, porque nós tínhamos comprado livros de esboços, e a gente via como era formalizado o esboço, e a gente começou a tentar utilizar, né, daqueles esboços também para que nós pudéssemos trazer uma palavra edificante para a igreja, apesar de sermos muito jovens, que a gente tinha aqui base de 15, 16 anos, né, quando fomos oportunizados. Mas aquilo ali foi nos moldando, né? Na primeira mensagem, claro, nós tínhamos alguns erros, né, algumas euforias, e aquilo ali foi sendo trabalhado por Deus nas nossas vidas. E com o passar do tempo, aquela pequena experiência foi se tornando uma escola para nós, para nos conduzir para dentro do propósito que Deus tinha sobre a nossa vida. Porque uma grande realidade é que aquele homem, aquela mulher que é chamado por Deus, em um determinado momento vai entrar dentro do propósito, né? Não tem como nós fugirmos daquilo que o Senhor já preparou e já disse que havia preparado para nós. Em algum momento nós vamos nos encontrar, né, com esse propósito. E isso é de suma importância, né, para que a gente possa tomar essa decisão e continuar caminhando, né, no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Não sei se respondi a tua pergunta, é que eu vou indo e... Com toda certeza, não, nós estamos no caminho, tá bom? Meus irmãos, em Santo Ângelo, 21 horas 44 minutinhos, né? Não é 40 ainda. Nós estamos recebendo hoje, de frente com a verdade, o pastor Eliezer Fagundes, da cidade de Farroupilha, pastor da Igreja Evangélica Rosa de Saron. E nós estamos falando hoje sobre os desafios, né, de crescer na igreja e nunca sair da presença de Deus, nunca sair da igreja, né? E já ouvimos aí um pouco do testemunho do pastor Eliezer, o que o conduziu até aqui, as experiências, a sua criação na presença de Deus, os modelos que ele teve para se manter firme na fé e nunca se desviar dela e do seu propósito. Porém, pastor Eliezer, nós estamos nesta noite tentando nos voltar a um público mais jovens, mas também não deixando de lado aquele pai e aquela mãe
que tem a grande responsabilidade de criar um filho, né? Nós vimos aqui que os seus pais não ocultaram essa liberdade de escolha, porque nós sabemos que não é por imposição, tá? Você mesmo conhece o testemunho aqui, né, do Cauã. A gente nunca forçou ele a nada, né? Ele vem de algumas experiências traumáticas e o senhor sabe muito bem disso, mas foi de repente, né? Eu nem sabia, ele já estava em contato contigo, com os demais pastores aí, marcando aula de batismo, marcando data de batismo, e ele só disse para mim: ó, pai, já conversei com o pastor Eliezer e vamos marcar o batismo, quero me batizar, mas tudo com essa liberdade de escolha, não por imposição. Mas a gente sabe, né, que como pai, como obreiro, como alguém que serve a Deus, nós também temos que ser, de alguma forma, exemplo, modelo para esses jovens que estão aí surgindo ao longo desta caminhada. Pastor, um conselho, tá? Uma orientação para o público jovem. Nós sabemos que tem aí uma pressão interna, externa, para quem quer viver na presença de Deus, para quem quer servir a Deus, para quem quer se manter no caminho. E aí a pergunta é: como lidar com essa pressão, né, tanto de dentro como de fora? Pastor Eliezer. Eis a questão. Então, né, é importante ter esse aspecto aí muito interligado nesse tempo. A gente analisa e vê que esse tempo que estamos vivendo, ele é um dos tempos mais difíceis. A gente, se for analisar, comparado com o nosso tempo de conversão, que a gente aceitou a Jesus e foi impregnado no nosso coração essa verdade, com o tempo de hoje, com a acessibilidade, como eu falei, né, de hoje, que nós temos, tanto para o bem quanto para o mal. A grande verdade é que a gente precisa continuar com os nossos olhos em Jesus Cristo, mesmo em meio a um mundo tão poluído de informações muito rápidas, né? Manter os olhos fixados em Jesus, eu acredito que seja o segredo, né, de todo jovem cristão para continuar, para permanecer na presença do Senhor. Até porque a palavra, ela só tem promessas para aquele que for fiel até o fim, né? Não há uma promessa para quem para quem desiste no meio da caminhada. Então ela é muito específica ao dizer: ó, só tem promessa, eu só tenho céus, é para aquele que permanecer e que prevalecer diante do Senhor e em meio a todas as oportunidades da vida. Porque há uma grande realidade que quando nós aceitamos Jesus, nós não simplesmente aceitamos a Jesus, mas nós rejeitamos também todos os manjares, todos os convites que o mundo nos oferece, né? A grande verdade é essa. É esse eu digo assim também que a questão do batismo, ela é fundamental, porque é um nascer de novo. É o submergir e o emergir e o submergir são de suma importância, né? De matar o velho homem, de matar o velho eu e renascer alguém novo, né? Disponível e disposto para o Senhor. E é sobre essas pessoas, né, que são raras, é sobre esses jovens que são raros, que o Senhor, nesse tempo, ele quer fazer grandes coisas, né? Ele quer separar, ele quer escolher, ele está levantando, né, jovens sobre a nossa nação, cheios de autoridade, cheios de poder e de graça. Esses dias, ouvindo alguns eventos evangélicos aqui, em um mesmo momento que tinha grandes pessoas de renome, né, pessoas que nós ouvimos desde a nossa infância, louvando, adorando ao Senhor, hoje, infelizmente, perderam a sua noção, estão distantes de Deus, simplesmente com uma letra, simplesmente com uma técnica apresentando, mas está vindo uma geração muito boa, cheia da graça do Senhor, olhando para o Senhor. A gente vê que as letras estão inspiradas na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que essa geração ela está vindo para dar um despertar sobre a igreja, né? Tem muita gente que fala, e eu ouço muitos pregadores falando que essa geração ela está doente, ela está fraca. Não, eu pelo contrário. Eu acredito que Deus tem separado homens, tem guardado, tem reservado jovens, moços e moças
em que ele vai estar escondido por enquanto, mas que Deus vai destacar sobre a nossa nação, sobre as nossas cidades, para realmente fazer a diferença nesse tempo, sabe? Foi como Deus fez com Davi, não é verdade? Deus foi lá, ungiu ele, separou ele. Primeiro ele se torna músico de Saul, toca algumas canções para que o espírito que estava sobre ele se acalmasse, para depois ele também ser apresentado a todo Israel, né, derrotando primeiro o gigante Golias e depois se destacando, né, consecutivamente até se tornar o grande rei de Israel, né, conhecido por todos os israelenses até hoje. Então tudo começa devagar, aos poucos, e o importante é manter a constância, manter o olhar fixo no Senhor. Eu acredito que esse seja o segredo, né? Não se vislumbrar com o que está acontecendo. Eu fui, Deus me chamou, me separou para pregar o evangelho. Aí eu prego a primeira vez num culto, Deus renova alguém, Deus toca em alguém, e eu já me encho achando que sou eu que estou fazendo. Não é Deus quem faz através das nossas vidas, né? Porque a obra é dele, né? Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos simplesmente ferramentas, obreiros da obra do Senhor. Então eu acredito que o segredo é esse, não se vislumbrar com aquilo que está acontecendo ao nosso entorno e fixar os nossos olhos no Senhor, entendendo que Ele nos chamou para cumprir um propósito, e que esse propósito está diante de nós, e Ele é maior que nós precisamos cumpri-lo enquanto vivermos, senão também não viveremos de forma em que sejamos felizes, né, e plenos diante do Senhor. Pastor, em sequência aí mesmo, né, o senhor nunca tendo se afastado da igreja, mas eu acredito fielmente que passou por crises de fé, momentos de desânimo, momentos assim em que sentou um pouco, talvez não vou dizer repensou na fé, mas deu aquela balançada no barco, sabe, em meio às tempestades da vida. Aí a pergunta é, passando por essas crises, mesmo se mantendo na igreja, como que o senhor fez ou faz para lidar em meio às crises e se manter firme na presença deste Deus maravilhoso? Pastor. Então, passamos, né? Vivemos isso, com certeza. E eu digo que eu tive um grande deslize na minha vida, no começo da minha caminhada de fé, e eu tocava contrabaixo na igreja, na juventude da igreja, e eu fui para uma festa de 15 anos de uma colega minha, na época, e lá acabei, né, tomando uma cerveja, enfim, experimentando, né, e aquilo me trouxe uma vergonha muito grande. Eu já estava na igreja, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me batizado, estava tocando, né, na banda da igreja, e eu cheguei pro meu pai. Eu me lembro que, conversando com ele, eu entristeci muito meu pai nesse dia, e aquilo ali me gerou em mim um grande desconforto, uma grande tristeza, porque eu me lembro da palavra, eu me lembro da promessa de Deus, eu sempre me lembrei, e Deus tinha falado que a minha vida seria para glorificar o nome dele, e a minha atitude foi totalmente contrária a isso, né? E naquele momento aquilo me pesou no meu coração. Quando eu falei com meu pai, ele prontamente me apontou essa situação, né? Essa palavra. Ele me trouxe a memória. E realmente o que nos mantém, o que nos traz de volta para a presença do Senhor é isso, né? É trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Se aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos caminhar em conformidade com aquilo que decidimos. E as circunstâncias vão vir, né? O diabo, ele não vai querer permitir que o propósito se cumpra sobre as nossas vidas. Ele não vai querer, de todas as formas, ele vai tentar nos ludibriar, nos entristecer, nos desanimar, nos julgar. E o que nós precisamos fazer é relembrar das promessas, das palavras, dos momentos que vivemos diante do Senhor. E eu me lembro que na época meu pai me colocou em disciplina, e aquilo foi muito bom para mim. Aquilo foi algo que, ao mesmo tempo que me deu vergonha, foi algo que me impulsionou a não errar de novo, sabe? É realmente
a gente precisa aprendi com o meu erro para não cometê-lo de novo. Eu olhava, eu me lembro que colocava o baixo simplesmente na minha frente, meu pai fazia eu sentar bem no primeiro banco para olhar o que eu havia perdido, os momentos que eu havia perdido, e fazer a comparação de que um momento de deslize, um momento de falsa alegria me tirou o prazer de servir e de estar tocando, né, na obra do Senhor e fazendo a obra de Deus. Então, eu acredito muito que hoje, apesar de vivemos um tempo diferente, mas que a disciplina ela é fundamental para nos manter focados na obra do Senhor e nós trazermos à memória, né, os momentos difíceis que passamos e de quão Deus foi bondoso com nós, misericordioso conosco, né, das promessas que Deus fez. Eu acredito que é isso que nos mantém diante do Senhor, e a maior promessa não é outra, a não ser que um dia Ele virá buscar a sua igreja para morar com Ele, e o desejo de todo salvo, de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é morar no céu de glória com o Senhor, né? Já que caminhamos até aqui, né? Não faz sentido regressar todo o caminho que foi feito, sendo que está mais perto a vinda do Senhor. Amém. Bênção de Deus. Meus irmãos, ouvintes do programa Verdade Absoluta, nós estamos recebendo hoje, de frente com a verdade, pastor Eliezer Fagundes, da Igreja Rosa de Saron, de Farroupilha, e nós estamos falando acerca dos desafios, né, de crescer na igreja e se manter fiel, se manter firme, nunca sair da presença de Deus. No caso do nosso pastor Eliezer, contando para nós aqui uma experiência, né, de um vacilo, né, enquanto jovem, mas também aí a correção do pai, a correção da mãe, né, mostrando novamente o caminho, não lançando fora o jovem. Eu acho que hoje nós temos que saber como manter o jovem. A Bíblia, nós lemos na abertura da programação aqui, o Salmo de número 119, o verso 9, que há uma pergunta: como o jovem pode se manter puro na presença de Deus? E a resposta, ela vem em seguida, observando conforme a palavra de Deus. Nós precisamos orientar o jovem conforme a palavra de Deus e levá-los de uma forma mansa a obedecer o que nela está escrito. Pastor Eliezer, mesmo nesse tempo, né, o senhor se mantendo firme, né, teve esse momento de deslize, houve uma correção, voltou novamente, né, servindo a Deus. A pergunta é o seguinte, a respeito de um sentimento, se você identifica esse sentimento ou não, quanto às pessoas que se desviam, as pessoas que se afastam da igreja, que saem da presença de Deus, que vão ao mundo novamente, voltam às antigas práticas. O senhor, como pastor, eu creio que tem acompanhado muitas situações semelhantes a essa no seu coração, por o senhor nunca ter se afastado literalmente da igreja, se desviado, deixado a presença de Deus. O senhor acha que há algum tipo de julgamento, ou o senhor consegue ter empatia acerca dessas pessoas que se afastam de Deus? Muitos não conseguem voltar, outros, por bondade e misericórdia de Deus, conseguem voltar ao caminho, ser restaurados, libertos, transformados novamente para a glória de Deus. Na sua opinião, o senhor acha que sente assim que há algum tipo de julgamento ou não? Tranquilo, eu tenho empatia, não sei o que essa pessoa passou em N situações, mas eu consigo entender, eu consigo ver que há sempre uma chance, uma esperança para essa pessoa. Como o senhor se sente diante daqueles que se afastam da presença de Deus, pastor Eliezer? Realmente a gente tem vivido, né, hoje como pastor aí bastante, né, situações como essa, e a gente ouve muitas vezes de muitas pessoas: esse não tem mais jeito. E a grande verdade é que eu prefiro acreditar no ser humano até o último momento. Porque se Jesus Cristo não desistiu de uma humanidade falida, destruída, né, pecaminosa, se entregando na cruz do Calvário por amor de todos nós, quem somos nós, né? Meros homens, meros mortais,
para não dar uma outra chance para aquele que se perdeu, né? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então estamos todos suscetíveis a cair, a tropeçar em algum momento das nossas vidas. A grande realidade é que nós precisamos ter o olhar de Cristo, né? Como pastores, como homens e mulheres de Deus, olhar para o nosso próximo com amor, né? Se um cair, o outro vir e levantar, né? Por isso que a Bíblia diz, é bom que sempre nós possamos andar acompanhados, e hoje a Igreja de Cristo, ela precisa ter esse olhar. Nós somos chamados não para ser, a Igreja foi chamada não para ser um tribunal, mas para ser um hospital, onde almas feridas chegam e são curadas e não julgadas. Acredito que seja um tempo, claro, que com as restrições cabíveis, né? Você não vai pegar uma pessoa que está vindo lá do mundo e jogar para cima do altar, mas tudo com a sua, né, diligência, o seu cuidado, mas sempre ir em busca daquele que se perdeu, olhando com o olhar que Jesus olhou, tendo misericórdia como ele teve, porque afinal de contas estamos todos suscetíveis, né, a tropeços e a falhas, e se não for a grande misericórdia do Senhor se renovando dia após dia sobre as nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. Então, eu acredito que se faz necessário que a igreja esteja com o amor de Cristo abundante no seu coração, para que possa curar as feridas e trazer sempre alguém de volta aos caminhos do Senhor. E a alegria da igreja, né? Esse é o fundamento da igreja, é trazer de volta aquele que se perdeu, é abraçar aquele que está distante, para que possa retornar ao corpo de Cristo e possa ser uma bênção usada nas mãos do Senhor mais uma vez, como muitas pessoas, né, nós já temos encontrado no decorrer desse caminho e temos agido desta forma, e temos visto a mão do Senhor, né, operando grandes maravilhas. Amém, amém. Pastor Elias, bênção de Deus. Vimos aí, irmãos, vocês que estão acessando essa live agora, este é o programa Verdade Absoluta. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Web Canção e Louvor, agora 22 horas 22 minutinhos. Nós estamos recebendo de frente com a verdade pastor Eliezer Fagundes, na cidade de Farroupilha. Nós estamos aí via Google Meet, gente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos ouvindo relatos abençoados acerca de testemunho pessoal, acerca de experiências, acerca de exemplos e modelos a ser seguido, principalmente dos anciões, principalmente dos nossos pais na fé, aqueles que nos ensinaram a palavra, nos mostraram o caminho a ser seguido. E nós temos aqui um exemplo, pastor Eliezer, né, que mesmo em meio a tantos desafios, as pressões, né, do mundo, para tirar o jovem da presença de Deus, se manteve firme, né, louvando a Deus, servindo ao Senhor, constituindo família na presença de Deus, uma família maravilhosa, e que Deus possa continuar abençoando a vida do servo de Deus. Nós estamos felizes, pastor Eliezer, né, pela sua contribuição nesta programação. São milhares de ouvintes, eu digo isso, muitos irmãos que estão nos acompanhando e muitos que ainda vão ter acesso ao vídeo, que vai ficar salvo aí, para que vocês todos possam ter a oportunidade de ouvir algo acerca das coisas de Deus. Enfim, pastor Eliezer, agora é 22 horas 24 minutinhos, nós vamos até as 23 horas, né? Eu quero deixar para ti aí um espaço aí, para que você nos deixe uma mensagem final, algo que Deus tem colocado no teu coração, com liberdade. Deixa Deus te usar aí, tá? Uns 20 minutinhos mais ou menos, pastor, e daí a gente já se prepara para estar orando aí pelos nossos irmãos. Tem muitos pedidos de oração aqui, e eu também queria deixar então esse espaço, né, para o senhor trazer aí uma mensagem final, uma palavra de Deus, de orientação, de conselho, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. E depois, na emenda, antes de nós finalizar, antes de nós estar despedido do Senhor aí na programação, o Senhor também vai estar aí orando e abençoando aí os nossos ouvintes na programação. Pastor Eliezer, contigo aí, com toda a liberdade. Deixa Deus te usar, varão. Amém.
Quero deixar então uma palavra ao coração de cada um dos irmãos que nos escutam nessa noite. Ela se encontra no capítulo de número 3, o livro de Êxodo, e diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 13, versículo de número 5. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Me encanta essa palavra, né, porque é um relato a respeito da vida de um dos homens que tinha tudo para dar errado, né? Ele nasce num tempo em que não deveria ter nascido, não podia-se, né? Segundo o rei do Egito, os hebreus estavam se multiplicando e a palavra de ordem é: se um homem nascer em uma da casa dos hebreus, mate, mas se for uma menina, permita viver. Eles estavam se multiplicando de forma muito grande e o Egito estava temeroso que pudesse eles se rebeliarem e se levantarem contra o Egito. Mas a palavra do Senhor diz que esse menino nasce nesse tempo e ele é escondido, ele é guardado, ele é protegido durante 3 meses, e depois deste tempo, quando o seu choro já não é um choro de uma criança pequena, mas sim um choro estridente, um choro mais agravado, Joquebede decide então colocá-lo dentro de um cesto, né? E nesse cesto é interessante, ela fez uma arca, né? Uma arca de junco, e junco era um material ocupado, era a matéria-prima do papiro, que eram feitos os livros, que eram feitos, as escrituras foram colocadas dentro desses papiros. Então, o que Joquebede está dizendo: eu estou aqui escrevendo uma história. Eu estou determinando aqui que o meu filho não vai morrer aqui, não vai morrer hoje, não vai morrer dentro dessa arca, mas tem uma história sobre a vida dele. Apesar de muitos meninos morrerem neste tempo, o meu não vai morrer. E isso é um pai, isso é uma mãe, né? Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil, um tempo em que nós estamos de todas as formas tentando deixar um legado para os nossos filhos, deixar um caminho, deixar uma instrução para que eles não se percam na drogadição, não se percam na beberragem, não se percam nas festas, nas oportunidades que o mundo está proporcionando. E nós precisamos impor as mãos sobre a vida dos nossos filhos, nós como pais, né, declarar sobre a nossa casa. É importante o pastor ir orar na sua casa, é importante os irmãos orarem pela sua família, mas mais importante é você, né, declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante você impor as mãos sobre a vida dos seus filhos e determinar palavras de bênção sobre a vida deles, para que realmente essas palavras venham se cumprir sobre a vida deles. Então Joquebede faz isso, larga no rio, e não de uma forma mágica, não de uma forma miraculosa, mas o rio simplesmente seguiu o seu fluxo, né? A natureza trabalhando em prol do propósito de Deus, né? É a natureza simplesmente cumprindo o seu curso e vai levar esse menino até diante da filha de Faraó, que olhando para aquele junco, aquele menino dentro daquele junco, naquela arca betumada, ela vai olhar e vai dizer: eu vou criar esse menino. E Miriam, sua irmã, olhando de longe, vai ver, vai dizer: eu tenho uma mulher lá para amamentar essa criança, para cuidar dela. Se você quiser, eu chamo ela. Então vá, chame. Joquebede vai criar o seu próprio filho, vai ser paga por isso. É o céu daí trabalhando em favor do seu próprio propósito. Deus nunca vai abandonar você no meio de um propósito. Deus nunca vai abandonar você quando você se dispõe a cumprir a vontade de Deus. Ele mesmo se encarrega de conduzir as pessoas certas para que o seu projeto, para que o seu propósito venha se cumprir sobre a face da terra. Seja o seu propósito de ser um pregador, seja o seu propósito de ser um cantor, seja o seu propósito de dirigir uma igreja, Deus sempre vai trazer pessoas certas para colocar ao seu lado, para que esse propósito, que não é seu, mas é do Senhor, venha se cumprir. E isso vai acontecer com Moisés. Ele vai crescer dentro do Egito, vai estudar dentro do Egito, vai adquirir sabedoria, conhecimento, que morando dentro da casa de Joquebede ele não teria. Então Deus sabe o que faz, ainda que para nós seja doloroso, ainda que para nós seja muito caro o preço de estar distante, o preço de ver o seu filho
crescendo distante de Joquebede, apesar de ser um preço muito alto, ela sabia que o conhecimento que ele estava adquirindo dentro do Egito, jamais dentro da casa dela ele poderia ter. Então era Deus trabalhando em prol para que o propósito, para que o projeto ele fosse edificado e alcançasse em outros níveis. Quando Moisés um dia saindo do Egito, ele vê um egípcio matando um hebreu, a Bíblia vai dizer que ele toma a frente dessa guerra, ele mata o egípcio e enterra na areia, né? E a partir daquele momento ele sai em fuga do Egito, ele corre do Egito e ele vai para o deserto. Lá ele encontra a filha, né, de um pastor lá, as filhas de um pastor, buscando água em um poço para beber, para dar de beber para as ovelhas. Alguns outros pastores tentaram afugentar com elas, correram com elas, e a história nós conhecemos. Moisés toma a frente, dá água para aquelas mulheres, dá água para aquelas ovelhas, elas retornam para casa, e então Jetro, o pai dessas meninas, pergunta por que vocês chegaram tão cedo hoje. E elas falaram, tinha um egípcio lá, que os pastores, ao tentar nos afugentar, para que nós não pegasse água para nós e nem para as ovelhas, ele tomou a frente da guerra, ele tomou a frente da batalha e nos deu água para beber. Por isso chegamos tão cedo. Então a Bíblia vai dizer que Jetro convida Moisés, manda ela chamar Moisés, para entrar para dentro da sua casa e comer pão com ele. Comer pão é sinal de comunhão. Nós não levamos ninguém para dentro da nossa casa e levamos para a mesa. Nós levamos para o sofá da sala primeiro, até nós termos uma certa intimidade para depois levar para a mesa. O que Jetro estava dizendo é, eu preciso ter comunhão com esse homem, porque ele é um homem diferente, ele tem um propósito, ele carrega algo diferente, porque ninguém faz isso nessa região. Ele é diferente. Então, Moisés vai ter esse encontro, Moisés vai ter esse momento de comunhão, até que uma das suas filhas casa-se com Moisés. Moisés constitui família, e em um certo momento ele está levando o rebanho de ovelhas em uma pastagem perto do deserto. Interessante é que essas ovelhas, elas são do sogro dele, as ovelhas são de Jetro, e isso é importante. Moisés está levando, e quando ele olha naquele monte onde ele está chegando, ele vê uma sarça ardendo em fogo. Essa sarça, e aonde Moisés estava levando as ovelhas que não eram suas, era um monte. E esse monte, ele tem um nome, e esse monte significa Monte de Deus. Ou seja, as ovelhas não eram de Moisés, o monte não era de Moisés. Quando ele olha e vê aquela cena de uma sarça, um espinheiro pegando fogo, mas não se consumindo, aquilo chamou a atenção dele. E interessante é que Deus tem as suas formas, as suas maneiras de, no meio da nossa vida, no meio das adversidades da nossa vida, chamar a nossa atenção para nos explicar, para nos entregar algo que seja dos céus. Moisés para e diz, eu vou me aproximar para ver o que se acontece com esse espinheiro que pega fogo e não se consome. E a Bíblia diz no versículo que acabamos de ler, é que ao tentar se aproximar, de dentro daquele espinheiro sai uma voz dizendo, não te aproximes para cá. Deus não falou para ele que o céu era santo. Deus não falou para ele que o espinheiro era santo. Deus falou para Moisés, a terra em que você pisa é terra santa. As ovelhas não eram de Moisés. O monte não era de Moisés. Mas havia uma coisa que ele carregava. E a única coisa que talvez que ele carregava, Deus manda ele tirar. E Deus fala para ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Lembra, o que Deus falou foi que a terra era santa. E se a terra era santa, havia alguma coisa que estava impedindo a sensibilidade dos pés de Moisés sentirem aquilo que era santo. E é isso que Deus está pedindo para Moisés tirar. E se nessa noite eu pudesse trazer a única palavra para você, e eu já quero concluir porque eu não quero ser extenso, é que Deus nos chamou e nos uniu nessa live. Vai passar por dias esse vídeo e você vai parar para ouvir essa palavra. E Deus está falando conosco nesse tempo, irmãos. Que aquilo que nos impede de ter a sensibilidade de sentir aquilo que é santo, Deus está nos pedindo, tira isso que impede a tua sensibilidade. Porque muitas vezes nós estamos indo para a igreja, mas por um costume que nós temos, né? Nós temos que estar na igreja porque nós somos crentes.
né? Nós somos rotulados crentes e todo domingo a igreja toda está reunida e eu preciso estar lá para que os irmãos me vejam que eu estou indo para a igreja, para que os meus vizinhos vejam que eu estou indo para a igreja. Para com isso. Tira a sandália do conformismo, do costume dos teus pés. Você está indo para a igreja porque você tem um chamado, porque você foi escolhido e você sabe que somente na presença do Senhor você pode descansar, você pode avançar e você vai chegar nos céus. Ah, pastor, mas eu vou no culto, eu não consigo, porque o culto não, os louvores que canto não é do jeito que eu quero. A palavra que o pastor está pregando não está do jeito que eu queria. Tira as sandálias, irmão. Muitas vezes nós não conseguimos sentir Deus na oração inicial. Você não está conseguindo sentir Deus no louvor, porque você não consegue ver Deus na vida do teu irmão que está adorando. E você pensa que o culto, que o louvor é para você, mas o louvor ele está entoando para Deus, e por misericórdia o Senhor manifesta a sua presença, e o impacto da presença dele manifestada dentro daquele lugar toca a sua vida. E aí nós achamos que temos a autonomia, a autoridade de regrar o culto, de analisar o culto, de dar nota para o culto. E Deus está falando conosco: tira essa sandália dos teus pés, a sandália que nos dá distração, que não permite nós termos sensibilidade de entrarmos em um culto, de rasgarmos a nossa vida, de rasgar o nosso coração e chorar diante daquele que é o único que pode resolver os nossos problemas. Talvez o que você está vivendo não é um esfriamento, talvez o que você está vivendo neste momento de dificuldade não é que você está se distanciando do Senhor. Simplesmente há uma sandália que impede você ter sensibilidade de sentir Deus nesse tempo tão propício em que o Senhor está manifestando o seu poder. Ele continua sendo Deus, aquele lá atrás que fez um milagre na minha vida e que não me permitiu morrer, em que eu fiquei 72 horas desenganado pelos médicos. Eu vi com esses olhos o meu Deus operar o mesmo milagre sobre a vida do meu filho, quando ele tinha 3 anos de idade, quando foi diagnosticado com uma diverticulite, aonde a medicina estava apavorada, os médicos estavam dizendo: nós não damos para vocês a certeza de que o filho de vocês vai viver. Nós tivemos que assinar um papel, e nesse papel autorizando a cirurgia acontecer, sem saber se ia dar certo ou não. Mas nós estávamos orando em uma salinha dentro daquele hospital. E depois que meu filho passou pela cirurgia, quando ele estava fazendo, voltando a caminhar, nós levamos ele por aquele corredor que ele nunca havia passado. Ele olhou para aquela sala e ele disse assim: papai e mamãe, quando vocês estavam dentro daquela salinha, chorando e orando ao Senhor, eu estava com saudade de vocês. Meu filho nunca esteve lá, irmãos. Nós entendemos que Deus naquele momento estava levando o nosso filho, mas por causa da sua misericórdia, da nossa oração e da oração de uma igreja inteira que estava clamando pela vida do Davi, o Senhor nos devolveu o nosso filho. E hoje, para a glória do Senhor, ele está aqui junto conosco. Ele vai para a escolinha, ele lê a Bíblia, ele é uma bênção nas mãos do Senhor. Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo o mesmo que operava milagres, que fez grandes feitos, que nós lemos todos os dias na Bíblia Sagrada. Ele continua sendo o mesmo. Talvez o que tenha acontecido comigo e com você é que nós precisamos tirar aquilo que impede de nós termos sensibilidade de Deus nesse tempo, de nós voltarmos a sentir Deus nos cultos que prestamos ao Senhor, de nós voltarmos a sentir Deus na vida dos nossos irmãos, de nós voltarmos a sentir Deus através da primeira oração, de nós voltarmos a sentir Deus em um programa de rádio, e nós voltarmos a sentir Deus em uma live como essa, em que o Senhor continua falando conosco, assim como falou com Moisés. Tira as sandálias dos teus pés. Tira aquilo que te impede de sentir a presença de Deus. Mas isso depende de você. Perceba que Deus não foi tirar as sandálias de Moisés. Deus falou para ele. Deus mostrou para ele. É isso que está te impedindo de sentir, de ter sensibilidade. Então tira. Mas é você quem tira. É nós que tiramos do nosso coração aquilo que nos impede de sentir Deus, de sentir, de ouvir Deus, de ver Deus agindo na nossa vida, no nosso dia a dia. É esta palavra que eu deixo para o seu coração, meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus. Muito bem. Deus abençoe a vida do pastor Eliezer. Ouvimos aí uma palavra
maravilhosa, onde Deus nos orienta a tirar algo que possa estar impedindo a nossa sensibilidade de sentir a sua presença e de ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Pastor Eliezer, nós gostaríamos muito que o Senhor orasse por nós, orasse pelos nossos milhares de ouvintes, pelos pedidos de orações que são feitos aqui durante a live, que o Senhor possa, pelo Espírito de Deus, orar e abençoar as nossas vidas nesta noite. Pastor Eliezer, é contigo, querido. Amado Deus e soberano Pai, nós chegamos nesta noite diante da Tua presença uma vez mais, Senhor. Nós não sabemos, Pai querido, realmente quantas pessoas estão assistindo esta live ou vão parar para ouvir estes vídeos, essas palavras que nós, Pai querido, inspirados pelo Teu Espírito Santo, professamos aqui, Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Pai, a Tua palavra, ela não torna vazia, antes faz a obra que lhe apraz. E é no nome de Jesus Cristo, Pai querido, que nesta noite eu te peço que o Senhor venha alcançar vidas através deste programa, Pai. Verdade absoluta. Através da vida dos meus irmãos que constantemente estão aqui, Senhor, propagando o Teu Evangelho, levando a Tua palavra, Pai querido, a corações cansados, fadigados, feridos, Senhor, cansados da sua caminhada. Eu te peço, Pai querido, que na autoridade do Teu Espírito Santo, eu sei que tem pessoas, Pai querido, depressivas, pessoas, Pai, que estão sofrendo com ansiedade, Pai, neste momento, nos ouvindo, pessoas que estão no leito de hospital, ou perderam, Pai querido, a sua liberdade por um deslize na sua caminhada e estão presos dentro de um presídio, mas vão ser alcançados por esta palavra. E é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Pai querido, que toda tranca seja quebrada, Pai. Que todo, Pai, o impedimento dessas pessoas, Pai querido, de chegarem à Tua presença, de ouvirem a Tua voz, de sentirem o toque do Teu Espírito Santo, Pai. Todo, Pai querido, este impedimento seja colocado por terra nesta noite. E que a Tua palavra, Pai querido, viva, eficaz, venha fazer, Pai querido, a obra sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Seja a área, Pai querido, que eles estejam sofrendo, vivendo nas suas vidas, Pai, uma dificuldade. Tu és Deus do impossível, para fazer muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. E é no nome de Jesus Cristo que nós proclamamos, que nós declaramos, que nós decretamos a Tua bênção e a vitória em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, Pastor Eliezer, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, né? O Davi, Pastora Gisele, estamos com saudades de vocês aí. Eu creio que Deus prepara um momento, uma hora dessa aí, para a gente estar junto, se alegrando, orando, Amém. buscando a Deus. Nós queremos também, né, expressar nossa gratidão ao Pastor Enio, a missionária Maria, servos de Deus, né? Sua mamãe estava aí comentando na live também, participando conosco. Que Deus abençoe toda a família Fagundes aí, né? As nossas irmãs aí de Santa Catarina. De vez em quando uma delas aparece aí na live contribuindo com nós. E isso é muito bom. Experiências, irmãos, amigos que participam conosco aí, que são herança aí de Farroupilha e da nossa querida rádio web Rosa de Saron. Tenho sempre falado aqui, Pastor Eliezer, né, que a gente, né, esse projeto que não é nosso, mas é de Deus, o Verdade Absoluta, nasceu aí nos estúdios da rádio Rosa de Saron, e eu tenho lembranças boas daí. Pastor Eliezer, Deus abençoe, minha gratidão por esses momentos maravilhosos em que passamos juntos nessa programação. Eu gostaria agora de pedir, então, pastor, que o senhor deixasse aí as suas considerações finais e se despedisse aí dos nossos ouvintes, amigos do Verdade Absoluta. Pastor Eliezer. Amém, meus irmãos. Um privilégio para mim, né, poder estar aqui junto com vocês. Uma alegria no meu coração quando recebi o convite. E prontamente, né, desejei estar junto com vocês, porque sei do coração, né, que vocês têm para a obra do Senhor. E nós estamos juntos nessa caminhada até que Ele venha, né? Deus abençoe a casa de vocês, Concélio, sua esposa, né? O nosso mimoso aí, né, que está nos bastidores. Que Deus abençoe a todos os irmãos, né, que têm ouvido, né, o programa, têm acompanhado, continue, né, ajudando, auxiliando, incentivando para que esse projeto continue crescendo
e alcançando ainda mais vidas e o nome do Senhor sendo glorificado. Então a minha gratidão, né, a Deus pela vida de vocês. Deus vos abençoe de uma forma soberana e pode contar com as nossas orações, né? Estamos aqui sempre caminhando, né, na obra do Senhor e sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? A Bíblia fala isso, que nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe, muito obrigado de fundo do meu coração pela oportunidade que vocês me concederam de estar junto com vocês. Foi gratificante e eu tenho certeza que Deus operou através de toda essa programação nessa noite, em nome de Jesus. Ok, então, Pastor Eliezer, muito obrigado pela tua participação. Espero aí que não seja a última, mas nós possamos aí mais para frente estar agendando aí mais uma oportunidade para nós estarmos aí, né, conversando acerca das coisas de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e nós vamos então para a finalização. Pastor Eliezer, Deus abençoe. Deus abençoe. Olhos perdidos no espaço, semblante de quem se cansou, deu errado e agora, triste e frustrado, você voltou, seguiu você, só você mesmo deixou Deus de lado e sozinho andou. É assim o jeito que você escolheu pra viver. Muita gente se perdeu fazendo igual a você. Tanta gente tentou seguir o que deu na telha. Sobraram marcas e desilusões e um castelo construído na areia. Pra que chorar o que passou? Reviver uma ilusão. Quem sabe agora Deus vai te dar um novo caminho, uma direção. E os teus pecados e o teu passado Deus já esqueceu e agora Ele te dá um novo coração. É assim o jeito que você escolheu pra viver. Muita gente se perdeu fazendo igual a você. Tanta gente tentou seguir o que deu na telha. Sobraram marcas e desilusões e um castelo construído na areia. Pra que chorar o que passou? Reviver uma ilusão. Quem sabe agora Deus vai te dar um novo caminho, uma direção. Em Santo Ângelo, 22h49. Nós queremos agradecer aí os nossos irmãos, né? Irmão Márcio Xavier, ao nosso querido Ebanês aí da cidade de Farroupilha, que Deus abençoe em nome de Jesus. Daniela Reis, o meu querido evangelista Moisés da Silveira, Deus abençoe, querido, também temos com muita saudade de você aí.
Abraço também para a irmã Jussara, que está participando aí sempre conosco. Irmã Tânia Santos, um forte abraço. A nossa querida irmã Loreni Benfos, que Deus abençoe sua vida, participando da programação, deixando seu comentário. Abraço aí também para o nosso querido Diamantino, toda a família Benfos aí, que Deus abençoe, Júnior, Juliano, enfim, todos vocês, que a graça e a bênção de Deus repouse sobre a vida de vocês. Forte abraço também para a Carmen Lúcia Ferraz, o nosso querido pastor Vanderlei, nossos amigos aí de Farroupilha. Evangelista Everson Caetano também, forte abraço. Também a nossa irmã Maria Fagundes Gomes, pastor Enio, são os pais aí do pastor Eliezer, acabou de participar conosco do De Frente com a Verdade, deixando aí uma contribuição muito importante aí para a programação, testemunho, experiência e uma palavra de fé que com certeza edificou a vida de todos nós. Que Deus abençoe! Obrigado pela participação de todos vocês. O nosso também sinceros agradecimento aos parceiros do programa Verdade Absoluta. Forte abraço aí para a família Dutra, irmã Cleusa Dutra, Lenoir Dutra. Deus abençoe também a vida do Djavan, que está sempre participando, assistindo, contribuindo também. Um abraço também para Cláudio Bresolim, para Retocar Pinturas Automotivas, Belo Clique Fotografias, CBR Estamparia Digital, LP Soluções. Que Deus abençoe. Você também, é claro, pode ser um parceiro do programa Verdade Absoluta. É só você entrar em contato conosco no 55997154342. Cauã, vamos à vinheta dos nossos parceiros e já já a gente volta, então, finalizando mais um Verdade Absoluta. 22 horas, 52 minutinhos. Transforme seu carro com a melhor. Retocar Pinturas Automotivas. Seu veículo sofreu danos e precisa de reparos de qualidade? A Retocar está pronta para devolver ao seu carro o brilho e a integridade de antes. Oferecemos reparos rápidos e eficientes em toda a lataria. Pintura automotiva de alta qualidade com acabamento perfeito. Garantia de serviço e satisfação. Profissionais experientes e capacitados, atendimento personalizado e preço justo, prazo de entrega rápido e com qualidade garantida. Não deixe seu carro com danos, venha para Retocar e dê ao seu veículo o cuidado que ele merece. Faça agora mesmo um orçamento sem compromisso. WhatsApp 55997327040. Fale com Júnior Dutra. Transforme seu carro, escolha a qualidade, escolha Retocar Pinturas Automotivas. Semear Estamparia Digital. Transforme suas ideias em estampas únicas com a Semear Estamparia Digital. Somos especialistas em impressão digital de alta qualidade, trazendo vida e cor para as suas camisetas, com precisão e durabilidade. Faça já seu orçamento personalizado. Oferecemos soluções inovadoras para divulgar sua marca, seus eventos da igreja. Ligue 41 99751 9798. Fale com Jair Denovac. Siga nosso trabalho no Instagram, @Semear Estamparia Digital. Existem momentos que merecem ser eternizados. O sorriso de quem você ama, o brilho no olhar da espera por um bebê, o abraço apertado da família reunida. No Belo Clique Fotografias Externas, a gente transforma sentimentos em imagens inesquecíveis. Com um olhar sensível e criativo, registramos sua história com amor, leveza e um toque artístico em cenários ao ar livre que combinam com sua essência. Ensaio romântico, gestante, família. O momento é seu, o clique é nosso. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 55996136060 e viva essa experiência única. Belo Clique Fotografias Externas, seu momento, sua beleza, nosso clique.
Precisou de hidráulica profissional? Chame LP Soluções. Está com vazamento? Conte com quem entende do assunto. Aqui da LP Soluções oferecemos serviços rápidos, eficientes e com garantia de qualidade. Nossos serviços incluem detecção de vazamentos com geofone, limpeza de caixa d'água, instalações e manutenções de sistemas de água quente e fria, reparos hidráulicos em geral, atendimento 24 horas. Estamos sempre prontos para te ajudar. Fale com Luiz no 55996470948 ou então com o Paulo no 55992000473. LP Soluções, confiabilidade que corre nas suas tubulações. Lá no terceiro andar comigo! Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós? Se ele já está nas mãos de Deus, só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. Joga a mão pra cima, pelo amor de Deus. Vamos cantar o meu amanhã. Ok, 22 horas e 56 minutinhos. Como diz os Teletubbies, é hora de dar tchau. Só vai faltar uma aqui, né? Mas o Dink Wink, o Chips, como é que é o outro? A Lala e o Paul, né? Vamos deixar o Gypsy de lado e vamos ficar só com o Dink Wink, a Lala e o Paul. Ah, vamos começar pelo Paul. Vai dando tchau aí, Cauã. Então é isso, o programa Verdade Absoluta está finalizando mais uma vez. Eu quero desejar um abraço para a vovó Jussara, que me mandou um abraço, né? E que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes em nome de Jesus. Vamos então ao tchau, tchau da nossa querida Adriana, minha esposa amada, a Lala. Vai lá, querida. A paz do Senhor, então, que espero que tenham gostado da programação e que Deus tenha falado com cada um de vocês. Muito bem, gente, uma alegria para nós ter estado com vocês em mais um encontro do programa Verdade Absoluta. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo então aí a participação, pastor Eliezer Fagundes Gomes, no De Frente com a Verdade. A todos vocês que estiveram conosco, obrigado pelo carinho, pela paciência. E agora chegou a vez do Dink Wink da tchau. Ok, que Deus abençoe a tua vida. Nós temos aí um novo encontro do próximo sábado a partir das 21 horas. Você não pode ficar de fora, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Como será